Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O Brasil ganhou destaque na aviação mundial em 2025 com 13 aeroportos entre os mais pontuais do planeta, segundo o relatório On Time Performance Review da consultoria Cirium. O levantamento avalia a eficiência operacional de terminais aéreos em todo o mundo. Em 2025, os aeroportos brasileiros receberam mais de 5 bilhões em investimentos. E segundo o Ministério de Portos e Aeroportos, em 2026, só os regionais devem receber quase 2 bilhões de reais. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi o mais bem posicionado entre os aeroportos de maior porte. Ficou em 13º lugar no mundo, com 82% de pontualidade nas partidas. Entre os aeroportos de médio porte, o destaque foi para o aeroporto de Brasília, que ficou em segundo lugar com 88% de pontualidade. Na mesma categoria, o aeroporto do Galeão, no Rio, ficou em sexto, com 85%. Também aparecem na lista em oitavo Viracopos e em 10º o Internacional de Belo Horizonte. Na categoria de pequeno porte, o Brasil apresentou desempenho de destaque, com 8 terminais entre os mais pontuais. O aeroporto Santos Dumont, no Rio, foi o terminal mais bem posicionado no ranking, alcançando quase 90% de pontualidade nas partidas e terceira colocação mundial. Cerca de 58 mil voos foram avaliados. O levantamento da Cirium considera como voo pontual aquele que parte dentro de até 15 minutos do horário programado, além de critérios rigorosos de cobertura de dados e volume de operações. O ranking é dividido em 3 categorias de aeroportos: grande porte, 25 a 40 milhões de passageiros, médio porte, 15 a 25 milhões de passageiros e pequeno porte, 5 a 15 milhões de passageiros. Ao longo de 2025, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou mais de 5 bilhões em investimentos em 21 aeroportos de todo o país. Nas redes sociais, o MPOR comemorou as marcas do ano. A execução das obras previstas em contrato, modernização de pistas e terminais, aumento da capacidade operacional e melhorias em novos voos regionais. Para 2026, foram anunciados pelo menos 1,8 bilhão de reais em aeroportos regionais. Serão contemplados 31 aeroportos em 16 estados. Ao longo do ano de 2026, estruturar um projeto para que a gente possa fazer um conjunto de investimentos no aeroporto de Chapecó. Mais de 6 milhões de reais para que a gente pudesse estar viabilizando esse sonho antigo da população, que são os investimentos no aeroporto de Ji-Paraná, que vai ser fundamental para o desenvolvimento do turismo de negócio, do turismo de lazer, mas sobretudo gerando emprego, renda e levando desenvolvimento para a cidade, para a região e para o estado. E ainda falando do setor de aviação, o preço médio das passagens aéreas no Brasil caiu 20% em novembro de 2025 na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo um levantamento do Ministério de Portos e Aeroportos com dados da ANAC. O valor médio do bilhete passou de cerca de R$ 759 em novembro de 2024 para aproximadamente R$ 608 no ano passado. Os dados mostram que mais da metade das passagens vendidas no período custaram menos de R$ 500 e quase um terço saiu por até R$ 300. E neste ano de 2026 deve acontecer um aumento nas exportações de petróleo. A previsão foi divulgada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, prevê crescimento das exportações brasileiras de petróleo em 2026, impulsionado principalmente pela produção do pré-sal. A avaliação foi feita durante a apresentação dos dados da balança comercial de 2025. Segundo Alckmin, a expectativa de alta não está relacionada à margem equatorial, mas à ampliação da produção em campos já em operação, consolidando o petróleo como um dos principais motores das exportações brasileiras no próximo ano. Então, o primeiro é petróleo. E ele deve crescer. Por quê? Porque não é margem equatorial. Estou falando esse ano. Ele deve crescer por causa do pré-sal. Então, há uma expectativa
que a gente tem um crescimento da questão do petróleo em razão do pré-sal. Durante a coletiva, o vice-presidente também comentou os efeitos da crise na Venezuela sobre o mercado brasileiro. Alckmin minimizou os impactos imediatos e destacou que, apesar das grandes reservas venezuelanas, a retomada da produção depende de investimentos e tempo. Ele ressaltou ainda que o preço do barril de petróleo é fortemente influenciado por fatores externos, como conflitos e tensões geopolíticas, fora do alcance da política monetária interna. A Venezuela tem uma grande reserva de petróleo. Agora, essas coisas não são feitas em 24 horas, né? E você também precisa ter investimento, enfim. Então, claro que preço de barril de petróleo é geopolítica, né? Isso aí é guerra, é conflito. Aliás, vale a pena até mencionar que o Federal Reserve, o Banco Central americano, ele exclui do centro da meta para decidir inflação, a meta da inflação, ele exclui, para definir juros, preço de petróleo, porque isso não depende de taxa de juros, isso depende de geopolítica global. Alckmin também adotou um tom diplomático ao falar sobre o futuro da Venezuela e disse que o Brasil torce pela recuperação econômica do país vizinho e lembrou o papel histórico da economia venezuelana no cenário sul-americano. Nós torcemos pela Venezuela, que ela possa se recuperar, que ela possa crescer, que possa aumentar a sua exportação, sua importação. Todo mundo torce para que o país possa se recuperar, porque ele, na década de 60, era uma das economias mais pujantes da América do Sul. Chegou a representar mais de 12% do PIB da América do Sul. A partir de agora, os brasileiros já podem usar a Carteira Nacional de Habilitação em Portugal sem necessidade de troca do documento. A CNH emitida no Brasil passa a ser aceita para motocicletas e carros nas categorias A e B. A medida entrou em vigor com a assinatura ontem do presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, em um decreto que oficializa o acordo de reciprocidade entre os dois países. Com a nova regra, basta apresentar a CNH física ou digital, que poderá ser usada até a data de validade original, desde que tenha sido emitida há menos de 15 anos e o condutor tenha até 60 anos. A mesma norma também vale para portugueses que dirigem no Brasil. Vamos agora para o portal bnews.com.br e eu destaco uma notícia que vem da região sul do país, porque a gestão transitória do Porto de Itajaí agora foi oficializada sob o comando da Codeba. Então, o convênio firmado durante um seminário estabelece bases da administração federal até a estruturação da nova Docas catarinense. Então, o Porto de Itajaí agora, oficialmente, já na quarta-feira, começou uma nova etapa sob a gestão federal com a formalização da administração transitória pela Companhia Docas do Estado da Bahia, a Codeba. E a medida foi oficializada com uma assinatura de um convênio entre a Superintendência do Porto de Itajaí e a Estatal Baiana, garantindo assim segurança jurídica, previsibilidade institucional e estabilidade operacional enquanto avança o processo da criação da própria Companhia Docas de Santa Catarina. Tá aí uma boa notícia para um dos portos brasileiros. Vamos ver agora outras notícias que foram destaque nesta quinta-feira. A movimentação aérea no Sudeste se concentrou em grandes terminais em novembro de 2025. Os aeroportos de Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, e do Galeão, no Rio de Janeiro, responderam por 65,1% dos passageiros da região, segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Guarulhos liderou com quase 30% do total, seguido por Congonhas, com cerca de 24%, e pelo Galeão, com 12%. Estão abertas até amanhã, dia 9 de janeiro, as inscrições para o programa Jovens Talentos BTP, da Brasil Terminal Portuário, no Porto de Santos. O programa oferece vagas de estágio para estudantes universitários de diversas áreas, com formatura prevista entre este ano e 2028. O início das atividades está programado para fevereiro.
Além da Bolsa Auxílio, os selecionados terão benefícios como curso de inglês, mentoria e participação em projetos de inovação. Todos os detalhes você encontra no site da BTP. A movimentação de cargas nos terminais portuários privados do Brasil cresceu 13,6% em outubro do ano passado, na comparação com o mesmo mês de 2024. Ao todo, foram 78,7 milhões de toneladas movimentadas. O destaque ficou com o Porto Chibatão, no Amazonas, que registrou aumento superior a 300% após a normalização dos níveis dos rios na região norte. As informações levantadas pela Associação de Terminais Portuários Privados foram divulgadas nesta semana. O Museu do Porto de Santos lançou o programa Passaporto, que oferece passeios gratuitos pelo canal do maior complexo portuário da América Latina. As saídas acontecem às sextas-feiras de janeiro, com passeios guiados e foco na história e nas operações do porto. Para participar, é necessário visitar o museu e retirar o voucher presencialmente, de segunda a quinta-feira, enquanto durarem as vagas. Outras informações você encontra no site portodesantos.com.br. O BNDES abriu seleção pública para contratar um estudo técnico sobre a certificação de créditos de carbono no Brasil. O banco vai destinar até 10 milhões de reais em apoio não reembolsável para mapear o ecossistema nacional deste mercado e identificar oportunidades de fortalecimento dos projetos no país. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro, no portal do cliente do BNDES. O estudo vai analisar quem atua na certificação, as metodologias utilizadas, os modelos de gestão e formas de reduzir custos e prazos, sempre em alinhamento com padrões internacionais. A iniciativa integra a implementação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, criado por lei em 2024, e faz parte da estratégia do país para cumprir as metas climáticas do Acordo de Paris. E o novo desconto social na conta de energia já está valendo para as famílias brasileiras de baixa renda. A medida entrou em vigor no primeiro dia do ano e beneficia os consumidores inscritos no CadÚnico. Essa medida está vigente desde o início deste ano de 2026 e beneficia os consumidores inscritos no Cadastro Único, o CadÚnico, com renda mensal entre meio e um salário mínimo, que consumirem até 120 kWh, isso por mês. O desconto é de cerca de 12%, devendo ser aplicado automaticamente para quem está com o CadÚnico atualizado. A expectativa é que 7 milhões de famílias possam ser beneficiadas com essa redução na conta de energia. Para o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o novo desconto social chegou para ampliar a proteção às famílias. 17,4 milhões de unidades consumidoras, 60 milhões de brasileiras e brasileiros não pagarão mais na sua conta energia. É uma proteção social às pessoas mais pobres desse país. Isso somado com o maior programa de combate à pobreza energética, que é o Luz para Todos, é um grande programa social que nós temos tido a oportunidade de demonstrar aqui. Mostramos também que nós estamos colocando esse ano 4 bilhões de reais no Luz para Todos, para que a gente possa concluir em 2027, e é um dos poucos países do mundo com a dimensão territorial que tem o Brasil, um país transcontinental, que vai ter 100% de inclusão energética no mundo. O novo desconto social reforça a política de inclusão energética. O novo desconto social faz parte da reforma do setor elétrico que foi criada para atender os consumidores que não se enquadram nos critérios de gratuidade estabelecidos pelo programa Luz do Povo. Desde os meados do ano passado, o programa já atendeu mais de 17 milhões de famílias, garantindo aí uma gratuidade para o consumo de até 80 kWh por mês para famílias inscritas no CadÚnico com renda de até meio salário mínimo, incluindo os indígenas e também quilombolas. O BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã com mais notícias. Até lá.